Olá pessoal, como vimos no vídeo anterior, devido a algumas dificuldades aí na questão da apuração do PJE em relação a horas extras, né, desenvolvemos a planilha para apuração das horas extras. Então, aqui a gente vai apresentar algumas funcionalidades, né, o que ela apura tanto, né. Então, como vimos no vídeo anterior, ela tem facilidade de digitação, né? Em vez de você ter que digitar a hora completa lá, você pode digitar 800 que ele já assume automaticamente. Então, agilizando bastante aí a digitação. Também a questão da criação do período, né? Então, você não precisa ficar criando na planilha o período todo ali, construindo, desenhando, né? A planilha automaticamente, quando se põe as datas, ela já cria para você o período de apuração e já gera todas as fórmulas. A gente tem também a questão do fechamento, que a gente falou, né, que algumas empresas não fecham no final do mês, então tem a possibilidade de você fechar qualquer dia do mês, então colocar para que ela feche no dia 10, no dia 15, no dia 25, no dia 20, e pode também alterar manualmente durante o mês esse fechamento. Digamos assim, um mês fechou no dia 20, no outro mês fechou no dia 15, de forma fácil, né, e individual, né. Então você pode escolher diversos períodos aí para cada mês. Temos também a facilidade que a planilha ela automaticamente informa, né, o erro, digamos, se for digitar 8 horas e 70 minutos, não existe 70 minutos, então ela só vai admitir horários válidos e até as 24 horas também. Então, se você tentar lançar horários que não existem, né, às vezes num erro de digitação, o dedo escapa ali, bate em outra tecla, ela já corrige para você automaticamente, já te avisa que aquele horário não é válido. A gente viu também que o horário supera a jornada normal, que ele fica cinza, né, nas somas ali, e também quando supera 13 horas de trabalho, ele já indica em vermelho que há possibilidade de erro. A planilha automaticamente já traz, né, os feriados, né, nacionais e marca de forma automática na planilha. Então ela já gera os domingos e feriados. Mas você pode tanto desmarcar todos os domingos e feriados, né, todas as folgas, como também você pode marcar manualmente, desconsiderando ou considerando aquele dia como folga. Então é uma funcionalidade que no sistema PJE Cálculo não existe, né? Então, se você quiser marcar individualmente, né, as folgas já não consegue. Você consegue também fazer a apuração das folgas de forma dupla, ou seja, apurando 8 horas diárias e o que excede de 8 horas diárias separado, numa coluna separada, ou adicional noturno. Então é configurável, você pode estar marcando ou desmarcando das 22 às 5, ou alterando das 22 às 7, das 20 às 5, né, da forma que você quiser, e aplicando ou não a redução do horário noturno. Apuração das excedentes diárias, semanais. Então ele faz tanto a consideração do limite semanal quanto do limite diário, podendo você fazer essas alterações da forma que quiser. Se quiser apurar excedente a 36 semanais ou excedente a sexta, você muda da forma que quiser. Então é editável, tanto geral como individualmente em cada dia. Ela também faz a consideração dos 10 minutos de acomodação. Então, para as horas que, desde que você marque, né, se você marcar os 10 minutos ali, ela vai gerar hora extra só para o que passar de 10 minutos. No dia que passar de 10 minutos, inclusive, ela vai pegar todo o período, ou seja, inclusive os 10 minutos. Tem também a dupla diária,
Você pode separar em colunas diversas, as primeiras horas e as seguintes. É editável, você pode colocar que é a primeira hora numa coluna e o restante nas outras colunas, ou 3 horas numa coluna e o restante nas outras colunas. E isso pode ser feito geral ou individualmente para cada dia. Ela traz em relatório 4 marcações, duplas de marcações, né, entrada e saída. Traz também as horas totais de trabalho. Essas horas representam a quantidade real que ele realizou, a redução do horário noturno, que é a condição do aumento do horário de trabalho em relação a quando ele trabalha em horário noturno reduzido, e o total de horas. Esse total de horas é a soma das horas normais com as horas reduzidas. As horas normais, ele vai trazer nessa coluna a quantidade de horas já excluídas das horas extras. Então, ele vai separar para você quais são as horas de trabalho normal, ou seja, se trabalhou 9 horas no dia e a excedente é da oitava, ele vai pegar e vai lançar nessa coluna 8 horas normais no dia. O acumulado semanal, então ele vai tirar as horas extras diárias, igual esse exemplo das 9 horas, ele vai separar 1 hora de hora extra diária e vai pegar as 8 horas e vai acumular até o final da semana para ver se teve também excedente da jornada semanal. No relatório ele já separa entre horas extras diurnas e noturnas, né? Como dito lá, se você escolher apurar as primeiras horas, tipo as 2 primeiras horas vai sair nessa coluna e as horas extras seguintes na outra coluna. E vai sair também o total, a soma das duas. Vai apurar também os horários, o adicional noturno, os domingos e feriados. Então ele vai trazer, se você escolher as primeiras horas e as seguintes. Se eu optei aqui por 8 horas, então 8 horas nos domingos e feriados, nas folgas, ele vai trazer numa coluna, e já separado também por diurno e noturno, horário diurno e noturno. E o total, que é a soma dos dois. Apura também as horas em desrespeito ao intervalo interjornadas, né, entre um dia e outro, 11 horas de descanso, também é editável. Digamos, se você quiser colocar 10 horas, ele vai apurar o desrespeito a 10 horas, da forma que você quiser, e da mesma forma também as horas de intervalo semanal, o início da folga e o término da folga. Então você pode colocar 35 horas, ou menos, ou mais, né, da forma que quiser editar. Ele vai trazer isso no relatório, como as interjornadas diárias e semanais, e a soma das duas. Apura também as horas em respeito ao intervalo intrajornada, né, sendo 4 horas, até 4 horas ele não apura nada, das 4 às 6, 15 minutos, acima de 6 horas, 1 hora, e se ultrapassar o máximo de 2 horas. É editável também, se você quiser mudar aqui, você pode mudar. E também tem a questão do fracionamento, se vai considerar os intervalos fracionados ou só o intervalo contínuo. Antes da reforma trabalhista, ele separa para você como o total de horas, ou seja, se ele tirou só 30 minutos de intervalo e era devido 1 hora, antes da reforma trabalhista ele vai considerar 1 hora total. E depois da reforma trabalhista ele vai considerar só a diferença, facilitando assim o relatório. Ele vai trazer para você na coluna mínimo, máximo e o integral, ou seja, mínimo vai ser a diferença, o máximo o que passou de 2 horas e o integral aqueles dias que foi considerado o período todo, ou seja, tirou 30 minutos, mas foi considerado 1 hora integral.
Apuração também do artigo 384 da CLT, né, que é anterior à reforma trabalhista, então, que é o intervalo sempre que tiver hora extra para mulher. Então, se você marcar essa opção, ele vai calcular para você sempre que tiver hora extra, ele vai calcular 15 minutos de intervalo referente ao artigo 384. Apuração de horas de falta, né? Então, se você quiser marcar as horas, o dia que ele não trabalhou, ele vai considerar a jornada que você marcou lá na semana para ele. E também, se quiser descontar o feriado, também os domingos e feriados da semana, ele tem a possibilidade. No caso aqui, como a gente colocou 8 horas diárias e 44 semanais, no dia ficou faltando 8 horas para desconto, e na semana, que é a divisão de 44 por 6, dá 7 horas e 20 de desconto de ter tido falta. A planilha também apura a súmula 85, os parâmetros são editáveis. Então você pode colocar aqui, no caso ali, ele trabalha de segunda a sexta e folga no sábado. Então ele está fazendo uma compensação de 4 horas no sábado. Então as horas que vai ficar destinada ao pagamento da súmula 85 vão ser 4 horas semanais, limitadas a 4 horas semanais. E pode também parametrizar o excesso diário, digamos, 10 horas. Sempre que você quiser que passe de 10 horas, ou o trabalho naquele dia específico, no caso aqui no sábado. Ele faz também importação de planilha, digamos, se você pegar um processo em que a empresa juntou o cartão ponto em forma de planilha, ou que dê para você transformar o PDF em uma planilha, você pode lançar na aba aqui da planilha os horários e converter na forma de digitação, usando só copia e cola, não precisando fazer a digitação manual. O escalonamento das horas mensais, né, algumas convenções trazem que o total de horas no mês é pago com 50%, outro total com 60%, o outro com 70% e assim por diante, né? Então você pode escolher esse escalonamento, né, até 5 escalonamentos no mês. Então, ele vai dividir para você mensalmente, vai acumulando o mês e vai te separando essas horas para pagamento de adicionais diferentes. Também dá para fazer esse escalonamento mensal com o domingo e feriado. Então você vai conseguir imprimir os relatórios demonstrando a apuração diariamente e a apuração dos totais. Então os totais vão imprimir em quantidade de horas e em quantidade de decimais, que vai facilitar bastante a importação para o sistema PJE. Claro, depois que você apurou os relatórios, ali a quantidade de horas, você pode copiar aquela planilha para uma outra editável e fazer a edição que você quiser, acrescentar, incluir, mudar, né, da forma que você quiser, porque já está, no caso ali, já estão calculadas as horas, é só você trabalhar com a quantidade do dia.